Hi, konnichiwa! E aí, tá preparado então para mais uma sessão de estudo aprofundado de Nihongo? Tá entusiasmado, né? Tem estudado, tem procurado se envolver bastante com o Nihongo? Isso é muito importante, hein? E tem que ter sempre bastante entusiasmo, não pode deixar a peteca cair, né? E hoje aqui eu vou falar de mais um pilar, né, do Nihongorin, né, da nossa metodologia do Nihongorin. Então, até hoje você está vendo aqui, estudando comigo, o Power Grid, que é uma forma assim, visual de ir trabalhando com a gramática japonesa. O nosso grid ainda não está completo, né? Tá faltando ainda um monte de pedaço, ainda está se montando aos poucos. Mas hoje também já vamos pegar um outro pilar da metodologia Nihongorin, que é chamado Shitsumonke, né? Ou seja, são formas de se estruturar uma pergunta em japonês, né? Então vamos conhecer a fundo um pouco mais sobre isso. E aí vai ser um outro pilar dos 10 pilares que a gente está trabalhando, certo? Então a gente já está mexendo com o grid, ele está desenvolvendo, já estou trazendo aqui o Shitsumonke e vou estar trazendo outras coisas para a gente ter um estudo aprofundado, uma coisa que você com certeza não vai encontrar em lugar nenhum. Então fica comigo, continua aqui no vídeo, que hoje vamos ver um pouquinho sobre as formas de perguntar e sendo aplicadas no grid, né? Para você que andou estudando o grid e tal, você vai ter uma clareada então, né, da visão a respeito do grid e ver então como são feitas também as perguntas no grid, ok? Então vamos lá. Shitsumonkei são formas de perguntas. Aqui está o grid e a gente viu que ele evoluiu desde quando o grid era apenas desse jeito aqui na vertical. Aqui, por exemplo, nós tínhamos aqui, por exemplo, apenas esse lado, né? Onde que a gente tinha um objeto, não tinha nem essa parte aqui do verbo, era só assim. E aqui tínhamos as opções de pronome. Lembra disso nos outros vídeos? Que a gente podia colocar aqui com o a. Vamos supor que eu queria dizer assim, isto é o morango. Então era simplesmente colocar o objeto aqui e dizer, né, Korewa ichigo desu. Korewa ichigo desu. Aqui ainda não tínhamos visto, mas para cada um desses elementos, nessa parte assim atributiva, que é aqui no início, assim, ó, nesse sentido vertical, que é de atribuir nome a objeto, a lugar, né, a um indivíduo, um ser, um sujeito, ao tempo. A gente tem uma palavra específica para cada um desses aqui para perguntar. Então você imagine o Shitsumonke de cada um deles como sendo assim, é uma estrutura interrogativa, né? Então, se eu não sei o que é isto, aqui eu estou afirmando, isto é um morango. Mas se eu não sei o que é isso para mim está obscuro. É ou não é? É como se fosse uma coisa preta aqui em cima que eu desconheço o que é essa coisa preta aqui. Então é o escuro, é o oculto. Então eu desconheço. Então Korewa não sei o que. Então ficava oculto, certo? Para objetos, o que nós vamos ter em objetos? Nós vamos ter aqui, ó, essa estrutura chamada, esse kanji chamado nan, nan. Nan ou nani. Nan ou nani. É esse kanji aqui, ó. Ele significa, principalmente quando tá aqui com o des, significa o que. Certo? O que. Ele parece uma boquinha, tá vendo? Como se você estivesse vendo o fundo aqui da goela da pessoa aqui, ó. A boca, como se estivesse abrindo bem a boca e lá no fundinho ali, né? A boquinha. Vamos fazer o desenho aqui assim, ó. Como se fosse aqui uma boquinha. A pessoa aqui. Ó. Olha, vamos ver se fica mais ou menos esse desenho assim, ó. Ó. Bom, o desenho não tá muito legal, né? Mas é uma boca. Imagina, então, uma pessoa, né? Ficou engasgada, tá querendo dizer, mas não tá conseguindo dizer nada, que tá engasgada, né? E outra pessoa do lado dela, o quê? O quê? E ela tá querendo dizer, mas não consegue, tá engasgada. Então esse nan aqui significa o quê, né? Nan ou nani, também fala do nani quando principalmente tá sozinho esse kanji. Então aqui nós temos o quê? E o quê vai perguntar quando a gente não sabe o objeto.
Então, vamos usá-lo quando a gente não sabe, nós não sabemos. Então, korewa nan desu. E um auxiliar da pergunta aqui, que aí sim é a partícula K. Olha só. Então, para perguntar alguma coisa, olha só, eu vou finalizar com o K aqui, ó. Isso aqui é o K, ó, tá vendo? Parece como se fosse a capa do Superman, né? Você imagina aqui o Superman de costa e aqui uma capa aqui, né? Aqui o símbolo do Superman, certo? Imagina que o Superman tá de pé aqui, ó, e a capa dele. E aqui você pode imaginar o braço ou então a capa se mexendo, né? Mas estamos vendo uma capa do Superman. Então esse aqui é o hiragana de K. K. E ele é usado praticamente como se fosse o quê? Uma interrogação, como se fosse esse sinal aqui, ó. Então é como se fosse uma pontuação. Uma pontuação. Vou colocar ele aqui para nós aqui, ó. Então você imagina essa pontuação aqui, certo? Então virou uma pergunta. Isto, o que é? O des é o verbo é o ser estar, tá lembrado? Então kore é isto. Então a frase ficou aqui, ó. Kore wa nan desu ka? Isto, o que é? A gente bota aqui a perguntinha. Vou tirar esses lugares aqui, esses basho, né? Tem aqui lugares. Vou tirar esse indivíduo aqui também, certo? Então esse nan, quando eu não sei, é essa parte escura aqui que tampa aqui, ó. Korewa nan desu ka? Ah, korewa ichigo desu. Pronto, agora tá claro, né? Ah, isto é o morango. Korewa ichigo desu. Certo? No caso de lugar, então aqui a gente tem o nan para fazer perguntas quando é o objeto, certo? Agora no caso de lugar, você pode lembrar nos outros vídeos que vai ter o que? Coco, né? Coco, não é coco de fruta não, hein? É aqui, né? Coco significa aqui. Coco, soco, açoco. Aqui, aí, lá, ali. Então coco é aqui. Mas vamos supor que eu não sei o lugar também. Eu não sei o lugar, é oculto para mim. Então tem uma coisa preta aqui tampando aqui, uma coisa oculta. Então em japonês vai ser doko. Doko. A estrutura é chamada doko. Se for em kanji, ó, vamos ter o nan também, que é qual lugar, né? Qual lugar. Ó, certo? Em kanji ficaria desse jeito, ó. Doko. Tá? Eu vou colocar aqui escrito assim, ó. Vou colocar em português mesmo, doko, tá? Para não ficar muito bagunçado. Eu vou perguntar aqui. Aqui, onde é? E boto também a interrogação lá embaixo. Então eu quero perguntar, né, sobre um lugar que eu não conheço. Aqui onde é? Koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? Então vamos supor que aqui é a biblioteca. Aí é só o preto, então, vai desaparecer, né? A névoa escura que estava tampando, o desconhecido some, né? E eu vou ter uma frase agora afirmativa. Aqui, biblioteca é. Aqui onde é? Aqui, biblioteca é. Koko wa toshokan desu. Koko wa toshokan desu. Lembre-se que aqui é toshokan. Olha lá, tá vendo uma casinha com um livrinho? Né? Com um livrinho tá representando uma toshokan. Kore wa toshokan desu. Isto é uma toshokan, né? Koko wa toshokan desu. Aqui é a biblioteca. Agora, se eu não soubesse sobre esse lugar, a estrutura interrogativa para eu usar não é nani, né? É doko, certo? Agora, para sujeito também é a mesma coisa. Lembra que aqui a gente vai ter os pronomes pessoais? Eu, ele, tu, ele, né? Eles, nós. Uma frase afirmativa poderia ser: ele é um advogado? Kare wa bengoshi desu. Kare wa bengoshi desu. Mas vamos supor que eu não sei o que ele é. Eu quero perguntar justamente o que ele é. Vou deixar o doko aqui ainda. Ó. A estrutura interrogativa para perguntar sobre aquilo que eu não sei é o dare. Certo? Dare. Que em kanji ficaria desse jeito, ó. Dare. Ó. Desse jeito. Dare. É a forma em hiragana, é assim desse jeito, mas eu vou deixar aqui para você continuar lendo sem nenhum problema, tá? Mas você já vai montando essa informação, vai colecionando essas informações e montando aí para você, certo? Então eu posso perguntar, kare wa dare desu ka?
Aí tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Ele quem é? Né? Ele quem é? No caso de pessoas, muitas vezes é mais comum ainda perguntar, né? Aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ano hitoa, dare desu ka? Aquela pessoa quem é? Né? E também tem uma outra estrutura, quando é pessoas, a coisa fica um pouco mais refinada, que além de dare, pode ter donata. Donata. Vou colocar aqui, que é a mesma coisa do que dare, só que é mais refinado um pouco. É polido, é uma estrutura polida para perguntar, mas é a mesma coisa do que dare, é a mesma coisa, significa quem. Quem? É donata. E é utilizado muitas vezes com aqui em cima eu perguntando quem é aquele indivíduo, que no caso seria anokata, kata, né? Anokata wa donata desu ka? Quem é aquele senhor, aquela senhora? Anokata wa donata desu ka? Então donata e o dare, eles ficariam aqui, né? Vou deixar só o dare aqui para você entender cada um. E no tempo aqui, ó, a mesma coisa, eu vou ter uma estrutura também para perguntar: "Ah, hoje é que dia da semana? Que dia da semana?" Então, kyo wa hoje, nanyobi. Nanyobi. Seria esse kanji aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou colocar ele maiorzinho aqui, ó. Seria, vamos ver aqui. Tirar o dare por enquanto. Então aqui, lembra, esse kanji significa sol e por tabela dia. Esse nan, quando está perto de outros kanjis, e principalmente quantificadores, em vez de significar o que, ele significa qual, né? Qual ou quantos. Aqui no caso seria qual. Qual dia da semana? Qual dia da semana? Então ele é qual? Qual dia da semana? Aqui é semana, dias de semana, né? Como segunda, terça, quarta, quinta. Dias de semana. Aqui é o dia. Inclusive você pode ver no kanji de dias da semana, que é esse do meio aqui, ó. Nós temos no primeiro, o radical do kanji é justamente o sol, tá vendo? Que é o primeiro dia da semana, que é o Nichiyobi, que é o Sunday, domingo. Então, esse kanji de dias da semana começa aqui com o radical de domingo. Isso aqui, ó, é o símbolo de asa, né? É como se fossem duas asazinhas aqui. Eu não sei se vai ficar bonitinho de desenhar, mas é como se fossem duas asas aqui, né? Você imagina, ó, um indivíduo aqui, uma borboleta. Eu comecei a desenhar um indivíduo e vai terminar num beija-flor. Mas imagina aqui uma asa aqui, né? Então tá as duas asinhas aqui, certo? Duas asinhas. E aqui a gente vai ter isso aqui mostrando a extensão, né? A extensão, que é uma coisa daqui até aqui, né? Daqui até aqui. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os outros 6 dias, certo? Então aqui nós temos como se fosse uma régua mostrando até onde é que vai a extensão, né, de dias, que é daqui até aqui embaixo. Uma régua. E aqui a gente vai ter ichi, ni, san, yon, go, roku. Roku são 6 dias, né? 6 dias. E o domingo tá aqui. Então, a gente pode falar que os dias da semana, ou a semana, né? Os dias da semana começam no domingo, depois passa voando os outros 6, né? Então, passa voando as duas asinhas aqui, passa voando os outros 6. Esse é o kanji de dias da semana. Então, aqui, nanyobi. Nanyobi. Quais dias da semana, né? Quais dias da semana. Então ficaria essa estrutura aqui para perguntar. Seria o Shitsumon-kei, ó, Shitsumon-kei para perguntar dias da semana, tá vendo? Então aqui no objeto, eu não sei o objeto, é nani, nan, o que, no lugares é onde, nas pessoas é quem, e nos dias da semana aqui é qual dia. Também ainda vai ter aqui, por exemplo, que horas, né?
as horas, qual mês, tudo isso ainda, o tempo aqui ele é bem variado e a gente vai ver ele principalmente também nesse sentido aqui, ó. Então, eu posso perguntar, kyo, hoje, kyo wa nanyobi desu ka? Hoje, que dia da semana é? Aí eu posso tirar a pergunta quando eu souber e vou colocar aqui hoje Getsuyobi desu. Hoje Getsuyobi hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. Ou seja, essas estruturas em preto aqui são formas de se perguntar. Do mesmo jeito aqui agora, a gente pode ter a estrutura na vertical. Aí depois a gente viu, né, que o grid evolui, ele sai desse padrão simples dele, que é na vertical, para uma estrutura na horizontal, para a gente criar frases então mais complexas, certo? Criar frases mais complexas. Perceba então que o mesmo caminho que você usa para perguntar é o caminho que você usa para afirmar. Então, se eu não sei alguma coisa, ó, isso aqui é um objeto, né? Isso aqui não é um sujeito, isso aqui não é um lugar, isso aqui não é tempo, isso aqui é um objeto, certo? Aqui eu estou num caminho de afirmação. Sore wa hon desu. Isso é um livro. Sore wa hon desu. Do mesmo jeito, esse local aqui, ó, eu estou no caminho de afirmação. Koko wa toshokan desu. Aqui, biblioteca é. Mas se eu não soubesse, eu ia ter que utilizar essa estrutura, em que eu não sei o que é, então está tampado para mim, e tem uma interrogação no final. Koko wa doko desu ka? Aqui onde é? Certo? Aqui onde é? Aí, sabe a resposta? Então, tira essa parte escura. Koko wa toshokan desu. Simples assim. Do mesmo jeito, aqui eu estou afirmando. Sore wa hon desu. Mas se eu não soubesse, tá tampado para mim. Tá tampado com nan, né? Então, sore wa nan desu ka? E tem aqui uma interrogaçãozinha. Sore wa nan desu ka? Isso, o que é? Agora eu sei o que é, então, sore wa hon desu. Isso é um livro, certo? Bem tranquilo desse jeito. E aí a gente pode ver diversos exemplos depois. Mas eu posso te perguntar aqui agora, né? Sore wa nan desu ka? Você responde, sore wa hon desu. Koko wa doko desu ka? Koko wa toshokan desu. Né? Koko wa, né? Se for um quarto, koko wa doko desu ka? Koko wa heia desu. Então, eu uso os mesmos caminhos aqui. É só você identificar o que cada coisa é para poder fazer a pergunta. Agora, na hora de construir frases com os verbos, também vamos ter diversos jeitos de elaborar uma pergunta sobre o que queremos saber. E isso a gente vai ver então no próximo vídeo. Continua acompanhando, qualquer dúvida então dá um toque. Tenta treinar isso, colocando aqui itens e fazendo perguntas. Você pode chegar no seu quarto, kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Né? Tá em algum lugar, não sabe o que um objeto é, kore wa nan desu ka? Se você sabe o que é só falar o nome dele usando essa mesma estrutura. Kore wa keshigomu desu. Isto é uma borracha. Kore wa enpitsu desu. Isto é um lápis. O que você tem que saber, na verdade, é simplesmente o seguinte. Qual que é o padrão? Qual que é a forma, né, que você tem que conhecer para elaborar suas perguntas, para fazer as suas afirmações? É isso que você tem que conhecer. Depois que você conheceu uma vez, prazer, forma, né? Meu nome é fulano. Conheceu pela primeira vez, pronto. Aí já vai ser amigo dela. E aí vai utilizá-la com frequência, certo? Então primeiro conheça, saiba onde é que ela está posicionada no idioma, para depois utilizar isso. Que aí você vai ver isso, seja no anime, seja no filme, seja no livro, no mangá, e vai entender de que se trata, por que está sendo usado aquelas outras palavras em volta, tá certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo então.